Vinde, Espírito Santo. Hoje, dia 27, segunda-feira, começando a semana, clamando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai tornar a nossa semana uma semana cheia de graça, cheia de bênçãos. Vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de nosso Deus, a comunhão de Jesus, o bom pastor, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11 até o versículo 18, Jesus vai falar que ele é o bom pastor. E ele nos exorta a ter cuidado com os mercenários. Então vamos ouvir o Evangelho de Jesus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, porque tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor que expõe a sua vida. Jesus ele vai à frente, vai levando as suas ovelhas, as ovelhas que vão olhando para ele, seguindo. Também a outra imagem, as ovelhas em torno do bom pastor, aos teus pés, caminhando, olhando para ele. Outra imagem do bom pastor, a ovelha no colo, onde ele cuida da ovelha ferida. Há um texto bíblico que nos fala da ovelha que está à beira do precipício e ele larga, não abandona, ele deixa as 99 e vai pegar aquela uma que está lá ferida e traz para o aprisco para cuidar. Assim é o nosso Deus. Na imagem que Jesus nos coloca do bom pastor. O bom pastor, ele cuida, ele conhece, ele ouve, ele está atento, ele quer conduzir cada um de nós para o local aprazível. Assim no Salmo 22 vai nos dizer, o local da relva, local da água, da abundância. Da abundância. O Senhor dá a própria vida para nós. E Jesus faz uma comparação também. Ele não é mercenário. E ele diz o que é mercenário. Porque o mercenário, para começar, não é pastor. Não sabe pastorear. Não conhece as ovelhas. E o mercenário, quando vem alguma situação adversa, Jesus dá o exemplo do lobo, ele foge. Ele não quer nem saber. Ele abandona. Ele quer saber de si. Ele não expõe a sua vida. O bom pastor expõe a sua vida, que é Jesus. Por isso que Jesus vai nos exortar também a tomarmos cuidado.
Quantos maus pastores estão por aí? Quantos maus pastores? Hoje nós estamos num tempo de que há muitos maus pastores, muitos mercenários. Nós estamos num tempo, por exemplo, dos políticos. A política que é um bem para a sociedade, político é necessário, mas como a gente tem visto que só surge bons pastores nesta época, em tempos de eleição. E depois esses bons pastores somem. Então, não são bons pastores, são mercenários. Estão para olhar para si próprio, querer seus próprios privilégios. Precisamos ter cuidado. Peçamos ao bom pastor que nos ajude a ter um olhar mais atento a quem a gente vai colocar para conduzir a toda a obra, né, a obra pública. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos dê sabedoria e saibamos escolher o menos, porque há muitos mercenários. Vamos pedir ao Senhor o bom pastor, que na hora que eu estiver meio perdido, que eu possa lembrar que eu tenho que olhar para Ele, que quando eu vejo que eu estou meio atribulado, que eu possa lembrar que eu tenho que escutar a Ele. Quando eu estou meio ferido, que eu possa lembrar que Ele me pega ao colo para cuidar de mim, para cuidar de nós. Lembre do bom pastor. Bom pastor é aquele que expõe a sua vida por nós. Jesus expõe a sua vida por nós, está lá na cruz. Ele expõe a tua vida, tomou os nossos pecados, tomou aquilo que tira a nossa vida, Ele tomou para si. E nos deu a vida nova, que é a vida dele. Que hoje, segunda-feira, começando a semana, peçamos ao Espírito Santo que nos dê esse olhar, essa escuta, esse coração atento à voz do bom pastor que está a querer e quer cuidar de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão do bom pastor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para você, cheio da graça de Deus.